Glória a Jesus. Boa noite, meus irmãos, você que está aí se conectando conosco a partir de agora. Nós estávamos já aqui, meus irmãos, adorando a Deus, orando, clamando pelo poderoso sangue de Jesus. E nosso clamor, nosso desejo é que você também que está aí online conosco, também seja ricamente abençoado pelo Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Oramos e agora nós estamos diante da palavra. E essa palavra que eu quero compartilhar hoje com os irmãos é uma palavra que tem por objetivo colocar no meu e no teu coração de uma vez por todas que como filhos de Deus nós temos uma herança a receber do Senhor. E essa herança ela é algo maravilhoso. E eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre isso, sobre a herança. Nós todos sabemos que herança é algo que nós temos direito a receber dos nossos pais. E aqui eu já lembro de Lucas capítulo 15, onde aquele filho pediu a herança para o seu pai e saiu da sua casa. E todos nós conhecemos essa palavra, que aquele filho saiu e acabou com toda a herança que havia recebido do seu pai. Mas todos nós sabemos também, meus irmãos, que aquele pai não abriu mão daquele filho. Assim é Deus, assim é o Senhor Jesus. Ele não abre mão de você. E mesmo que nós, na qualidade de filhos, às vezes possamos pegar tudo aquilo que Ele nos deu e às vezes a gente possa até terminar com tudo, destruir tudo aquilo que Ele deu, Ele sempre estará de braços abertos esperando para que a gente possa voltar aos braços dele. Assim é o pai, assim é a mãe, sempre cheio de amor, cheio de bondade, um coração que perdoa, um coração maravilhoso. Esse é o coração também do nosso Deus. Então eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre o comportamento de alguns filhos quando pegam a herança em suas mãos. Vou repetir: o comportamento de alguns filhos quando nós pegamos em nossas mãos aquilo que o Senhor nos deu. Então, desde terça-feira eu tenho falado, e alguns dos irmãos acompanharam conosco nosso culto online de terça-feira. Eu falei um pouquinho de Josué capítulo 17. Quem estava online conosco? Alguém acompanhou? Josué capítulo 17, lá fala, meus irmãos, que uma das tribos em que Josué entregou parte da terra prometida, uma delas começou a questionar Josué. Eu quero que você acompanhe comigo o livro de Josué, capítulo de número 14. Nós vamos dar início a essa palavra. Josué capítulo 14, versículo de número 2. Diz assim: a distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Amém? Nós vamos observar aqui nesses capítulos 14, 15, 16, 17 de Josué, que Josué chega e conquista toda aquela terra prometida. Josué conquista e agora está na hora, Maria, de distribuir para cada tribo a terra prometida. E quem eram aqueles que tinham direito à tribo? Qual era a tribo que tinha direito a receber parte daquela terra? Era todas as tribos de Israel. Na verdade, todos os filhos de Jacó. Quando Deus chama Abraão para uma grande nação, Abraão dá início
Isaac, seu filho, continua. E Isaac gera Jacó, e Jacó vai gerar aqui 12 filhos, dos quais primeiro é Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, José e Benjamim. São todos esses filhos que vão ser aqueles que serão responsáveis por cada tribo. E agora Josué conquista a terra prometida, e ele vai distribuir para cada tribo a sua parte. Lembrando você que nós estamos falando de herança. Quando Josué começa a distribuir a herança, um dos primeiros que ele dá uma parte da terra é para um que sempre esteve ao seu lado, um homem chamado Caleb. Caleb recebe uma parte de uma terra, e Caleb ali, quando ele recebe aquela parte naquela terra, o capítulo 15, o versículo 13 em diante, vai descrever para nós que quando Caleb chega em Hebrom, ele ainda tem que lutar contra os inimigos, mas aquela terra havia já sido dada a ele. Quantos estão me acompanhando? Aquela terra já era terra de Caleb, a promessa já havia se cumprido, era a herança de Caleb aquela parte da terra. E aqui o texto diz, no versículo de número 15, de capítulo 15, verso 15: Então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat Sefer. Caleb disse: Darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu para com ele que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb perguntou: O que é que você quer? Ela respondeu: Quero que ele me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb deu as fontes superiores e as inferiores. O texto vai continuar e vai descrever que Caleb estava com 85 anos e ele também precisa vencer os gigantes que havia naquela terra. E ele vence também os gigantes. Agora, é incrível que muitos de nós recebemos uma promessa de Deus, algo de Deus, e às vezes a gente não sabe lidar com aquilo que recebeu de Deus. Caleb é um dos que sabem lidar com aquilo que recebeu das mãos de Deus, e ele vai ali conquistar aquela terra, lutar contra os inimigos, abençoar aquele que vai ser o marido da sua filha, que no caso é Otiniel. E para quem não sabe, Otiniel foi um dos primeiros juízes que foi estabelecido na terra, um homem justo, piedoso. Agora, quando nós continuamos olhando para esses textos, esses capítulos em que as heranças vão sendo distribuídas, a herança é distribuída para Efraim, a herança é distribuída para Benjamim, a herança é distribuída para Simeão, a herança é colocada nas mãos de Aser, de Zebulon, de Naftali, de Dan, de Isacar. Todos eles aceitam a herança, vão desfrutar da herança, mas tem uma tribo que encontra problema, é a tribo de Manassés. Capítulo 17, versículo 14 diz assim: Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Josué respondeu: Se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que na região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de José disseram: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e nas suas vilas,
como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la até as suas extremidades. Tudo será de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus. Embora eles tenham carros de ferro, sejam fortes. A herança havia sido dada aqui a essa tribo, Manassés e Efraim, descendência de José. Porém, eles estavam questionando Josué acerca daquilo que era, diante dos olhos deles, eles achavam pouco. Tem gente, meu irmão, que recebe uma herança e acha pouco. E é claro que eu estou falando espiritualmente. Tem gente que recebe algo de Deus e acha pouco, e não consegue enxergar, não consegue ter uma visão em que aquele pouco que talvez seus olhos estejam vendo é tão grande que você não consegue entender. Josué reafirma: olha, vocês são fortes, por 2 vezes. Sabe o que Josué estava dizendo? Olha, Deus colocou algo nas mãos de vocês, vocês têm que lutar por isso. Vocês têm que correr atrás, vocês têm que se esforçar para isso. E aqui, irmãos, eu quero que você e a gente possa entender isso. Não existe nenhuma conquista sem esforço. Não existe nada que você possa conquistar sem você ter que abrir mão de algo. Essa tribo, eles tinham tudo, eles tinham um campo enorme, mas eles não estavam enxergando isso. Às vezes eu e você, nós recebemos coisas grandes de Deus, um ministério de louvor. Deus coloca você para louvar, Deus coloca você para pregar a palavra, Deus coloca você para evangelizar. Ah, pastor, mas eu não sou evangelista lá na igreja. Deus te dá um ministério de palavra onde quer que você esteja, lá na padaria, no supermercado, lá na tua casa, você evangelizando, falando de Deus para a tua casa, para a tua família. Deus nos dá algo, dá dons, derrama dons sobre nós, e às vezes a gente não sabe usar. A gente quer tudo pronto. Já percebeu como a geração de hoje quer as coisas todas prontas? Até para comer a gente quer algo que fica pronto em 2 minutos. E para ajudar ainda existe isso hoje. Um lanchinho você põe no micro-ondas, 2 minutos está pronto. Mesmo que custe a sua saúde, a gente quer tudo rápido. Essa tribo, essa herança era grandiosa, mas eles queriam tudo muito fácil, tudo nas mãos. Quero dizer para você, meus irmãos, quando Deus te dá algo, às vezes nós precisamos lutar, segurar com todas as nossas forças aqui. Amém? E Josué dá uma ênfase 2 vezes: vocês são fortes. Sabe o que Josué estava dizendo? Vocês vão suportar, vocês vão abrir as clareiras, vocês vão derrotar os inimigos, mesmo que eles tenham carros de ferro. Nenhum desses problemas vão impedir vocês de conquistarem. Aquilo já é seu, é uma promessa, Deus já te deu. Se você já recebeu algo de Deus, eu quero dizer para você nessa noite: não abra mão. E quando eu estava lendo esse texto, as heranças que Josué vai distribuir, eu me lembrei de um texto que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 21. Eu gostaria que você acompanhasse comigo agora esse texto. 1 Reis, capítulo de número 21. Quando um homem chamado Nabote, que tinha uma vinha, agora ele é pressionado pelo rei e pela rainha a entregar a sua vinha. Mas olha o texto, acompanhe comigo esse texto. 1 Reis, capítulo 21. Depois disso, aconteceu o seguinte: Nabote, os jezreelita,
possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra melhor, ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Vou repetir: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com o que Nabote, o israelita, lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. Se deitou na cama e voltou seu rosto para a parede e não quis comer. Porém Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: o que é que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dê-me sua vinha por dinheiro, ou se preferir lhe darei outra em troca. Porém ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre seu coração, eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciões e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. Amém? Olha que texto interessante. Um rei que quer a herança de outro. Agora, é interessante que esse outro, chamado Nabote, ele não vai abrir mão daquilo que ele havia recebido de herança de seus pais, nem por coisa melhor, nem por dinheiro, ou seja, nenhum outro argumento foi suficiente para que Nabote aceitasse negociar a sua herança. Nenhum outro argumento, nem dinheiro, nem prata, nem ouro, nem outras terras, até melhor do que a dele, foi suficiente para convencer aquele homem a aceitar, para que ele trocasse aquilo que ele tinha nas suas mãos, aquilo que era a herança dele. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, como os filhos de Deus, nós temos uma herança da parte de Deus para nós, e você não pode negociar ela de forma alguma. De forma alguma. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz, não precisa abrir não, eu vou ler para você. Romanos capítulo 8, versículo 17, a palavra do Senhor, ela diz: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Não negocie a sua herança. Amém? Não abra mão daquilo que Deus já te deu. Pastor, não estou entendendo. Deus já te deu salvação, Deus já te deu santidade, Deus já te deu purificação, Deus já entregou a misericórdia dele sobre a tua vida, Deus já te derramou muitas coisas sobre você. Não troque
aquilo que Deus já te deu por nada nessa vida, nada, nem ouro, nem prata, porque não existe nada melhor do que a salvação em Cristo Jesus. Não existe nada que se compare à coroa incorruptível que Ele vai colocar na minha e na tua cabeça. Não negocie a presença de Deus, meu irmão e minha irmã. Não negocie a presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. É uma herança, meus irmãos, que vale a pena. É uma herança que nós não podemos trocá-la por nada. Nabote, ele olha para aquele rei e diz por várias vezes: eu não te darei a minha herança. Pare de reclamar daquilo que Deus tem te dado. Está difícil? Está difícil, mas eu vou continuar na presença do Senhor, porque quando eu estou fraco Ele me fortalece, quando eu estou angustiado Ele vem e me levanta. Eu vou continuar. As circunstâncias da vida estão te levando a você quase se prostrar. Aproveite e já se prostre de vez, mas não para a situação, mas diante do Senhor, porque aquele que tem herança para você, Ele não vai tirar de você a herança, é tua, você já conquistou. Aliás, Ele conquistou na cruz por cada um de nós. O seu Filho Jesus Cristo conquistou essa herança por cada um de nós. Você crê nisso? Essa herança é incorruptível. Agora, volte para o texto de 1 Reis, capítulo 21, que nós precisamos fazer algumas aplicações aqui nesse texto, nos dias de hoje, aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Como assim, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você não abre mão daquilo que Deus já te deu, Satanás sempre vai tentar fazer com que você mude de ideia. Satanás sempre vai colocar alguém, usar algo de alguma maneira, usar uma circunstância, um momento em que você às vezes está frágil, desligado, para te convencer a entregar aquilo que Deus te deu. Note você que Jezabel, ela escreve cartas e ela pega o selo do rei. Naquele tempo as cartas tinham que ser seladas pelas mãos do rei. Era um anel que ele usava, em que era derramada uma espécie de cera, em que era colocada uma chancela. O seu anel tinha uma marca e se colocava essa marca naquela cera que era enviada as cartas, e aquilo era como se fosse um decreto. E Jezabel usa o anel do rei. Meu irmão, pare para observar esse texto. O rei já estava dado por triste, já tinha desistido. O rei já tinha desistido. O Acabe já estava triste mesmo. Deixa para lá, o Nabote não quer vender mesmo. A Jezabel aqui, que faz a figura do nosso maior adversário, o inimigo, Satanás, ela vai usar de uma artimanha, e é isso que Satanás faz, de engano, de mentira, e vai fazer cartas e leva essas cartas para aquele local onde era a vinha de Nabote, e ali arma toda uma situação, onde Nabote é acusado de falar contra o rei e ser apedrejado. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos isso nos dias de hoje, porque falar a verdade hoje em dia custa caro. Não negociar o inegociável custa caro. Custa caro. E se você não estiver atento, Satanás usa de alguma maneira para você ser ludibriado, ser enganado. Aqui eu estou falando para você tomar cuidado nos negócios que você faz, tomar cuidado nas escolhas e nas decisões que você tem tomado.
abrir os teus olhos para quem está ao seu redor, porque quem levou cartas para Nabote foi quem estava ali do lado dele, quem ele conhecia. Os que apedrejaram Nabote foram aqueles que estavam lado a lado com ele todos os dias. Presta atenção nisso. Tem gente que a gente nem imagina, a gente acha que é amigo ou colega, de repente vem uma pedra. Cuidado. Por isso que nós precisamos, irmãos, estar na presença dele, na presença do Senhor, para nós não abrirmos mão de forma alguma daquilo que ele nos deu. Não negocie nada da sua herança com ninguém. Amém? Quantos estão me entendendo? Amém, Jesus? O texto, meus irmãos, se você tiver essa curiosidade na tua casa, eu creio que você tem, você continua lendo até o capítulo 21, até o versículo 16. Versículo 16 diz assim: quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: levante-se, vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele dizendo assim: assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança? Fale também o seguinte: assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue, sim, o seu sangue. Sabe o que nós precisamos aprender aqui? Que talvez alguém tomou a sua herança, mas nós temos um advogado que não falha. Nós temos um Deus poderoso que nos defende. E mesmo que a justiça dessa terra falhe, meu irmão, com Ele não há falha. Ele é justo. Eu sinto dizer para você que a morte encontrou Nabote, mas a justiça de Deus, ela foi sobre Nabote. Os cães lamberam o sangue daquele rei. A justiça foi feita, mesmo que os olhos de Nabote não viram. Por isso que eu digo para você mais uma vez: não negocie a herança que Deus te deu. Mesmo que alguém tirar de você, haverá a justiça de Deus nessa terra. Talvez você não esteja aqui como Nabote, talvez eu não esteja aqui como Nabote, mas eu estarei lá no céu, na herança que o Senhor já preparou para mim. Já estarei lá com Ele, salvo. E essa herança eu consigo através da minha fé em Jesus, de andar como filho de Deus. E essa herança, ela é eterna para mim. Amém? Leia comigo um texto que está em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo de número 3. Pastor, tem esse livro na Bíblia? Tem. Depois de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, capítulo de número 3, verso de número 7. Aleluia. Que diz: vamos ler a partir do versículo de número 4. Tito 3:4. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna.
Aleluias. Fiel é esta palavra. Aleluias. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluias. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da vossa alma. Aleluias. Essa herança ninguém tira de você. Podem tirar alguma coisa aqui nessa terra, mesmo assim, aquele que é justo, aquele que é o Senhor dos Senhores, o justo, Ele fará a sua justiça. Ele fará a sua justiça. Talvez Ele possa colocar algo melhor ainda nas tuas mãos, porque eu aprendi com Deus, meus irmãos, que quando Ele tira algo de nós, é porque Ele tem coisas melhores para nos dar. Às vezes nós não entendemos o porquê que vai algo, foi algo. Eu não entendia porque que o Senhor tinha muitos anos atrás, cerca de 6, 7 anos atrás, tirado aquilo que estava no meu coração, que era a igreja. Um dia, um domingo de manhã, eu recebo a notícia que eu não ia poder mais dirigir a igreja. Era uma ordem do ministério do qual eu fazia parte. Orlando, agora você não vai mais dirigir aquela igreja. Mas eu amava aquele povo, eu amava aquelas pessoas, e por um ano, por meses, todo dia de culto eu estava preparado, sentado esperando, com a palavra já preparada, sentando no sofá esperando minha esposa ir tomar banho, e ela olhava para mim e falava assim: onde você vai? Nós não vamos para a igreja. Ela falava para mim: não, nós não vamos para a igreja. Tinham tirado aquilo que Deus tinha me dado. Eu esperei, e Deus hoje fez algo muito maior do que Ele já tinha feito. Nós estamos aqui hoje celebrando Ele, louvando Ele, porque aquilo que Ele dá é grande. Talvez o homem possa ter tirado, mas Ele é poderoso para te dar em dobro. Sabe, Jó, você perdeu isso? Toma em dobro isso, Jó. Está aqui de novo os teus filhos, Jó. Está aqui de novo os seus bens, Jó. Está aqui de novo, Jó, a sua saúde. Eu creio, irmãos, num Deus em que faz justiça, um Deus justo, um Deus piedoso, um Deus que coloca a sua herança nas nossas mãos para que nós possamos de forma alguma negociá-la, para que a gente continue recebendo cada dia mais dele. Amém? Quantos entenderam isso hoje? Não abra mão daquilo que Deus tem te dado, mas se alguém tirar, saiba que Ele dará algo melhor. Satanás tem usado de artimanhas
está cheio de Jezabel, mandando cartas para tirar aquilo que Deus nos deu. Mas o justo juiz, ele vem com sua justiça, ele age, ele continua operando na vida dos seus filhos. Mas há uma coisa que ele jamais pode tirar, Satanás jamais pode tirar da minha vida e da tua vida, que é essa herança aqui, ó, a salvação pela qual o Senhor já nos deu. Essa ninguém pode tirar. Continue na presença dele, continue adorando a ele, continue louvando a ele, mesmo sofrendo, mesmo triste, mesmo às vezes angustiado. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco a paz que excede todo entendimento chega sobre a tua casa, a alegria do Espírito Santo chega sobre o teu coração, a sua mente é aberta e você consegue enxergar coisas que você não estava vendo, mas que ele estava ali. Ô filho, tiraram isso de você, mas eu tenho algo melhor. Eu tenho algo que você vai se alegrar. Levanta a cabeça. Não seja como aquela tribo de Efraim e Manassés, fica reclamando, murmurando. Ai, mas a terra é pequena, Josué. Não, a terra é grande, mas você tem que lutar, você tem que conquistar, você tem que correr atrás, levantar cedo, orar, clamar, jejuar, buscar a Deus. Porque a promessa já foi dada, a herança já foi entregue para nós. A gente às vezes se perde em como usá-la. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus, nessa noite nós oramos, pedindo para que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria para entender esta palavra. Nós possamos, ó Deus, compreender, ó Deus, que há uma herança incorruptível, há uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para cada um de nós, que nós somos guardados pelo Teu poder, Deus, mediante a nossa fé em Ti, porque há uma herança chamada salvação preparada para nós, que vai ser revelada nos últimos tempos, e nosso coração se alegra por isso, Senhor. Nosso coração está alegre por isso, porque nós não merecíamos, mas o Senhor entregou essa herança para nós. Assim como aquele pai ficou esperando o filho, o Senhor hoje está esperando muitos de nós voltarmos para entregar essas heranças que o Senhor tem para nós. E eu oro agora pedindo para que essas pessoas, ó Pai, que abandonaram aquilo que o Senhor tinha dado a eles, os dons, uma palavra, um ministério, um chamado, a paz, o Espírito Santo, que eles recebam de novo essa herança, Pai. Deus, derrama sobre nós, ó Pai, essa oportunidade de recebermos novamente o Teu abraço, o Teu amor, a Tua bondade, e coloca de novo, Senhor, a coroa sobre a nossa cabeça. Aqueles que estão longe de Ti, traga-os de volta, meu Deus. Mas nós que estamos aqui reunidos e celebrando essa herança, que o Senhor venha nos fortalecer, assim como Nabote, que nós não venhamos negociar a Tua presença, a Tua palavra, a Tua promessa em nada nessa vida, que nós sejamos dignos, ó Pai, de receber a Sua herança. É o que nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças e louvor e adoração te entregamos. Amém? E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Guarda essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Você vai chegar na sua casa, alguém vai perguntar: o que aconteceu lá hoje? Fiquei sabendo que eu tenho uma herança maravilhosa que o Senhor já preparou para mim. Aleluia.
e nada se compara a essa herança. Nada, absolutamente nada. Amém? Graças a Deus. Quero convidar você nesse momento a estar conosco nesse domingo, 19h. Esteja conosco, culto nosso presencial, 19h, presencial e online. Olha, você que está aí na sua casa, que Deus possa ter falado ao teu coração. Muitos irmãos conectados, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Irmã Silvia, irmã Ademir, irmã Neide, irmã Lucilene, Moisés, irmão Antônio Marcos lá do Japão. Deus abençoe todos os irmãos, minha esposa, glória a Deus, irmão José, Maria Cristina, Ana Paula, Valdeir, meu irmão Valdeir, Deus abençoe você, meu querido. Deus abençoe a todos. Se eu esquecer de algum nome, me perdoe, mas que o Senhor continue falando ao teu coração. Uma noite de paz, uma sexta-feira abençoada, que sábado e domingo sejam dias de comunhão na tua casa. Que o Senhor abençoe tua vida, derrame sobre você graça, e lembre-se, o guarda de Israel não dorme. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.